física. Não sei se ficou alguma dúvida, mas quando ficou alguma dúvida a gente fala lá no final. A gente dá uma recapitulada. Tá. Gente, o texto é imenso, mas assim, o que eu quero que vocês saibam sobre pessoa jurídica? Eu quero que vocês saibam que é uma união de uma pessoa ou de pessoas com um patrimônio e com uma finalidade. O conceito é isso. É uma entidade, ou seja, uma pessoa formada por uma ou mais pessoas com um propósito específico. E por que a pessoa jurídica? Como eu falei para vocês, a pessoa jurídica ela se difere da pessoa física. Então, ela tem direitos e deveres próprios. Eu acho que essa parte aqui, gente, E quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente tem dois tipos. Uma de direito público, que vocês, eu acho que já até estudaram, né? Vocês viram isso, acho que vocês viram um pouco o que é uma autarquia, vocês já conhecem. E uma de direito privado. Essa de direito público, gente, é só para vocês terem conhecimento. Só para recapitular. A União, que vocês estavam falando lá em direito administrativo, a União é o quê? É direto ou indireto? O Estado, o Distrito Federal, o município, as autarquias. Perfeito, quer dizer, mais entidades. Então, quando eu falo de direito estatal, a gente tem essas pessoas, e nós também temos dentro das pessoas jurídicas de direito público, aí nós falamos externo, ou seja, são as pessoas externas. E aqui a gente tem os estados estrangeiros, a Argentina, os Estados Unidos, Cuba, Paraguai, Portugal, e também os outros organismos internacionais, como a ONU, a OMS, todos são entidades de direito público externo. Mas o que interessa para a gente são essas pessoas jurídicas aqui, as que são de direito privado, na nossa aula. Do nosso conhecimento, para a nossa vida, todas importam, mas para a nossa aula, essas de direito privado. E de direito privado, o Código Civil estabelece exatamente quais são elas. A primeira é uma associação, que a gente vai ver o que é uma associação. Mas, em regra, o que é uma associação, gente? A associação nada mais é do que uma junção, uma união de pessoas para uma finalidade sem fins lucrativos. Eu participo de uma associação, eu participo da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, da PESP. É uma associação que os procuradores se uniram, criaram essa associação. Ela tem o objetivo de promover benefícios para a carreira, cultura, lazer, esporte. Então, assim, toda vez que eu falar de associação, é direito privado, mas ela não tem fins lucrativos, gente. Associação, se vocês pudessem... Toda vez que eu falar dessa, são união de pessoas, mas assim, associação você não tem fins lucrativos. A ideia é que todo mundo se beneficie, todo mundo, o valor agregado, o valor que recebe, seja para concretizar os objetivos da associação. Essa é a lógica. Embora, quando eu falo que não tem fins lucrativos, ela pode realizar algum tipo de atividade econômica. Como assim? A associação, por exemplo, pode alugar a sua sede. A Associação dos Procuradores aluga a sua sede para cultos religiosos no domingo. Pode, pode. Isso não é um fim, ela não é um fim econômico de lucro. Ela simplesmente aluga, porque esse dinheiro vem para que ela possa concretizar os objetivos da associação. Mas vamos lembrar que não tem lucro. Sociedades. Quando eu falo de sociedade, gente, eu falo de empresa. Eu falo de empresa, uma empresa limitada. O que é sociedade? Toda vez que eu falo de sociedade, é o que vocês veem na rua. É uma loja, é uma empresa limitada, é a Petrobras, é a Caixa Econômica. São todas essas empresas privadas, elas estão aqui nas sociedades. É que aqui tem tipos societários, mas é um que a gente não vai entrar. Esse aqui... Sociedades têm fins lucrativos. O objetivo principal dela é o lucro. É uma finalidade econômica. Essa aqui, ela faz uma exploração econômica. Esse é o objetivo principal. Fundações. Gente, o que é uma fundação? A fundação também, ela vai seguir... A fundação... Ela é o quê? Ela é uma junção. A fundação ela não é formada por pessoas. Ela é uma junção de patrimônio. Você junta um patrimônio para um objetivo específico.
Geralmente quem cria a fundação, gente, é quem tem muito dinheiro, ou quem assim tipo assim, a pessoa, ela tem muito dinheiro, ela reserva uma parte do seu patrimônio e fala, olha, eu quero que esse dinheiro seja destinado à educação de crianças ribeirinhas. Ela criou uma fundação com um fim educacional para crianças ribeirinhas. Então, assim, o valor que você coloca nessa fundação tem esse objetivo. Mas ela tem tanto fins lucrativos como sem fins lucrativos? Não, ela não vai ter fins lucrativos na regra, porque assim, ela vai ter todo o objetivo dela é para concretizar a finalidade que ela foi criada. Isso, mas aí a Fundação Roberto Marinho acho que é educacional. Então, ela faz cursos, tudo, mas todo o valor é investido na, no valor, na finalidade dela, que eu acho que é educacional. Eu não sei exatamente, mas assim, a fundação é essa que é a lógica. Você separa um patrimônio, por exemplo, aqui de vocês, alguém que é muito milionário aqui, muito dinheiro, não tem filhos, não tem nada, mas ele pode me adotar se não tiver filhos, né? E pode deixar para mim, não precisa deixar para uma fundação, não. Instituto Ailton Senna. A mãe separou um patrimônio dele. Eu não sei qual que é o objetivo da educação. Então, é voltado para. E tem a Fundação Bradesco. Tem essas fundações. Geralmente, elas. Só que assim, vou te falar, sinceridade. Essas empresas, elas fazem mesmo para maquiar uma questão tributária, tá? Não é esse o objetivo. Eu vou falar uma coisa. Assim, a lei. Eu vou pegar daqui a pouco, mas a lei ela estabelece quais são. Você não pode criar fundação para qualquer coisa. A lei ela estabelece pontos específicos. Eu não sei exatamente. Você não pode criar uma fundação. Você pode dar o seu nome, mas você não pode usar ela para sua imagem. Então aí está desvirtuando se estiver acontecendo isso. Mas ela tem que ter uma finalidade específica. Eu acho que é saúde, educação, cultura, esporte. Eu vou abrir daqui a pouco, eu vejo, a gente comenta. Infelizmente, as pessoas elas utilizam muitas vezes esses institutos de fundação para maquiar um pouco de porque você pode doar uma parte da sua renda para lá. E aí muita gente usa toda a estrutura da fundação em benefício próprio. Mas a ideia não é essa. A fundação privada não é essa. Ela tem uma finalidade que é destinada à saúde, educação, transporte. Eu posso depois abrir ali para a gente ler certinho. As organizações religiosas, as igrejas. Pois não? Qual a diferença entre instituto e fundação? Eu não sei se. Mas eu acho que o Instituto pode ter alguma questão de OS, de Organização de Sociedade Civil, aí precisa ter um instituto. Eu não sei qual que é, mas assim, não, eu teria que... eu posso olhar com calma para... Não, mas eu vejo... Você sabe? Então pode responder para a gente pegar aqui. A diferença de uma fundação é isso mesmo que você está falando. Ela tem um fim específico. Tá? Isso. Eu posso criar um instituto com meu nome, sem problema nenhum. Porque ele vai defender o meu patrimônio pessoal. O instituto ele é totalmente privado, isso? Seria exatamente. Isso? Não, perfeito. Igual o Fernando Henrique Cardoso criou dele. Instituto Fernando Henrique Cardoso. Igual o Luiz Inácio Lula Silva. Instituto, não é? Então, perfeito. Isso, colegas do online, o colega aqui me fez uma pergunta sobre a diferença de instituto e fundação. Eu não recordo, não me vinha à cabeça. Ele respondeu que a diferença é que eu falei para vocês a fundação, que é destinada a uma finalidade específica, e o instituto é privado. Como é privado, ele pode promover a figura pelo qual ele foi criado. Perfeito. Muito obrigado, tá, pela contribuição. Mas aí vai ter uma regra de... Mas aí... eu não sei se é fundação, mas vamos voltar, só para ter um ponto. Embora possa parecer, tem uma diferença, porque assim, a fundação é porque...
Eu não vou explicar, não vou ter como explicar passo a passo para vocês, mas fundação tem que ter o Ministério Público manifesta. Se você vai extinguir ela, tem que dar esse patrimônio para uma fundação que tem a mesma finalidade. Tem toda uma regra, tem todo um regramento próprio. Eu vou extinguir, por exemplo, uma fundação de educação, e cuida de educação, porque não está dando mais certo, ou já cumpriu seu objetivo. O patrimônio não volta para a pessoa que doou. Esse patrimônio foi afetado. Então, o Ministério Público faz um procedimento e você faz uma doação para uma fundação com a mesma finalidade. E se não é possível, de finalidades distintas, mas tem todo um procedimento. Mas como não é o objetivo da nossa aula, mas só para vocês terem uma ideia. É por isso que tem essas diferenças. O instituto, pelo que ele diz, é tudo privado. Aí a pessoa, no campo privado, ela pode fazer o que ela desejar. Se ela tem lucro e com o lucro dela ela quer fazer alguma coisa social, é uma opção dela. Gente, os partidos políticos também são pessoas jurídicas de direito privado, como eu falei para vocês. O que é um partido político? O partido político é uma junção de pessoas que têm um objetivo ideológico igual. Você se reúne, pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma ideia ideológica, se reúnem e fazem a fundação de um partido político. O partido político, embora o direito civil faça uma disciplina dele, várias regras estão no direito eleitoral. Para criar um partido tem que ter um mínimo de não sei quantas pessoas filiadas, nos estados da federação tem regras, mas assim, o que eu quero que vocês saibam é que não é uma entidade de direito público, uma entidade direta ou indireta, é uma entidade de direito privado. Para a gente sempre... Sem fins lucrativos. Porque tem várias regras para partido político. Por exemplo, partido político não pode receber dinheiro de estado estrangeiro. É proibido, não pode, porque senão seria uma forma do Estado estrangeiro tentar manipular o procedimento eleitoral brasileiro. Se ele não pode receber nenhuma verba, seja lá de quem for, sem fins lucrativos, porque na hora de você elaborar o seu imposto de renda, tem lá alguma coisa que se você ajudou em algum partido... Não, pode receber doação. Não pode receber doação de Estado estrangeiro. Os Estados Unidos, por exemplo, não pode fazer uma doação... Pode, você tem, pode doar até mais. Eu não doaria, né? Mas quem gosta... Gente, e esse aqui é super novo, tá? Embora foi novo, a lei entrou recentemente na lei em 2024. 2024 é que eu falo... É que quando eu falo 2024, acho que é tudo recente ainda na lei. Empreendimentos de economia solidária. Nesses tipos de empreendimento, a lógica não é o lucro. Assim, embora tenha lucratividade, mas a lógica é um bem social comum. Então, todo mundo se beneficia. Vocês acompanharam que em São Paulo criaram um mercado agora colaborativo, que você trabalha 1 hora ou 2, e aí você pode fazer suas compras lá? Alguém já chegou de ver isso? Eu não sei, mas eu vi uma reportagem para já estar funcionando. Essa é a ideia dessa economia colaborativa, que também estão as cooperativas, tá? Essa é a ideia, que todo mundo se beneficia. Quando é numa cooperativa, quem tem aqui conta em cooperativa, no final do ano você recebe uma diferencinha. Barganha troca, né? Uhum. Esse empreendimento de economia solidária é um tipo de barganha. Em alguns estados, por exemplo, você troca a garrafa PET por alimento. Eu já vi isso, entendeu? Ajunta-se X quantidade de garrafa PET, troca por algum alimento e aquela garrafa PET ela é transformada em alguma coisa. Perfeito. Mas é sempre bom lembrar também, quando eu falo desses empreendimentos, é um empreendimento. Não pode ser, por exemplo, é um lugar que você vai trocar. Por exemplo, eu vou lá e dou óleo sujo e pego um pouco de sabão. Não é essa, tem que ser realmente essa ideia de uma economia solidária, em que gira uma economia. Tem comunidades que têm cheque próprio, eu não sei se aqui você já participou, tinha algumas associações que tinha, na minha cidade, a Associação dos Servidores Públicos Municipais era Sismuf. Eles tinham o cheque deles, um dinheiro que valia dentro da cidade. Então também é uma forma de economia solidária. Tipo de um dinheiro Só deles. naquele local. Aqui vai explicar um pouquinho do que eu falei para vocês. Gente, é importante, quando a gente fala de economia solidária, tem muito essa ideia de autogestão. As próprias pessoas que fazem a gestão. Por exemplo, esse mercado colaborativo lá.
são aquelas pessoas que participam, que fazem a gestão exatamente, eles que organizam tudo. Eles cooperam e é sempre uma ideia de solidariedade. Ninguém quer se beneficiar mais que o outro. Todo mundo trabalha igual, a ideia é uma ideia mais de coletivo. Nem todo mundo tem isso, nem todo mundo participa, mas essa é a lógica. Igual, por exemplo, em cooperativa, quem tem conta. Eu ia dar o exemplo. No final do ano, geralmente você recebe um valor da divisão dos lucros. Vocês recebem quando já viram isso? Tá. Por que as pessoas jurídicas existem, gente? Por que eu crio uma pessoa jurídica? Vamos tentar explicar. Primeiro, gente, separação patrimonial. Por que eu vou criar uma pessoa jurídica? Porque eu quero separar o meu patrimônio. Eu não quero que o meu patrimônio da pessoa física seja, de algum modo, atingido. Então, você cria uma pessoa jurídica para proteger o patrimônio seu. Porque quem responde por direitos e obrigações é o patrimônio da pessoa jurídica, não é o seu. União de esforços. Gente, provavelmente, quando você vai criar uma empresa, muitas pessoas não têm o patrimônio ou não têm o capital suficiente. Então, às vezes, você tem uma ideia e você acha uma pessoa que tem esse capital, que tem essa possibilidade de investir. Eu sei fazer bordados, eu quero abrir uma empresa de bordado, quero contratar umas bordadeiras, mas eu não tenho dinheiro. Vocês ainda podem pegar um consignado, né? Nós podemos pegar um consignado, né? Você vai ali no banco, passou ali na frente, ele já faz um consignado. Mas quem não tem, as pessoas se unem em esforços de trabalho ou de recurso. Você tem uma união das pessoas. Titularidade, quando eu falo titularidade de obrigação, também está na lógica ali de patrimônio. Gente, a pessoa jurídica, quem faz o contrato, eu sou sócio da pessoa jurídica. Mas eu e ela somos sócios. Mas quem faz o contrato não somos nós dois. É a pessoa jurídica que a gente criou. É essa pessoa jurídica que faz o contrato. Então, assim, ela é titular. Todo direito e obrigação é dela. Se nós fizermos um contrato em nome da pessoa jurídica e a pessoa jurídica não pagou, não vai penhorar meu bem ou dela, vai penhorar da pessoa jurídica. Então tem ela é titular do direito e da obrigação. E quem seria essa pessoa jurídica? A pessoa jurídica, aquilo que eu falei para vocês, é uma ficção, que é uma junção. Isso vai cair lá na prova. Isso vai ter uma questão na prova lá, acho, provavelmente. Eu até olhar ali o que vai cair para me falar para vocês, olha aí. Mas a pessoa jurídica é isso, é uma junção de pessoas com uma finalidade. De pessoa jurídica? Tem uma questão lá. Quando é empregada doméstica, que ela trabalha na casa da pessoa, ou quando a pessoa quer... O patrão, na verdade, ele quer enganar o patrimônio. A pessoa trabalha lá e ele está mascarando o patrimônio. Aí você pode, mas eu vou falar isso bem rapidão. Vai ser rápido, mas a gente vai conseguir. Gente, também é uma ideia de continuidade. As empresas vão pelo tempo. A Pernambucanas está aí, era do pai. Tantas empresas que permanecem com o tempo. Então, a pessoa física ela é finita. Você morre, acabou. A pessoa jurídica não, ela vai permanecer. Outras pessoas vão dar conta, outras pessoas vão organizar, outras pessoas vão administrar. E também... Não. Aqui, ó. Bem aqui. A pessoa jurídica tem um CNPJ próprio. Pessoa física também tem. Então, assim, você criou o CNPJ dela, ela tem. O que muda, às vezes, é quando ela cria uma filial. Eu tenho uma loja, eu criei uma loja Bordados Adriana, que a gente criou uma loja aqui em São Paulo. A gente vai criar uma outra filial lá no Nordeste, lá em João Pessoa. Aí a gente cria um outro CNPJ com uma nova filial. Mas é isso, mas no mais ele mantém o número, mantém tudo. E, gente, é uma ideia também de profissionalização. E as pessoas também costumam dar mais credibilidade para as pessoas jurídicas. Se você vai pegar um crédito de 500 mil no banco, se você é uma pessoa física, dificilmente você vai conseguir. Mas uma pessoa jurídica consegue pegar um crédito nesse valor. Você vai lá, você apresenta um plano de investimento, você consegue. Gente, essa é a lógica das pessoas. Deu para entender? Se eu falasse para vocês, eu queria que você lembrasse uma coisa aqui. Gente, separação de patrimônio, tá? A ideia é essa, você separar patrimônio. A pessoa física, ela tem o patrimônio dela, a responsabilidade dela. A pessoa jurídica tem o CNPJ dela e as obrigações dela. A regra é que elas não se vinculam. Existe exceção, gente? Sim. Existe. Lúcio, eu tenho um exemplo
pessoal, Sim. eu fiz a contratação de instalação de vidros na minha sacada do meu apartamento. Uhum. Então, isso foi uma indicação no próprio condomínio, no grupo dos condôminos. O cara foi lá, ele fez a medição, eu fiz o pagamento, uma parte no cartão de crédito e a outra parte no Pix. E aí ele falou, vou instalar até o Natal, dia 23, dia 22. Chegou o dia, o cara desapareceu. Quando foi em janeiro, depois que passou as festas, aí eu fui atrás, fui no endereço e tal. O cara tinha se mudado do endereço onde ele tinha a loja. E então eu entrei com o processo pelo JEC mesmo. E eu precisava do endereço dele, dos dados. Eu não tinha quase nada dos dados, eu só tinha o CPF dele, né? E a juíza extinguiu o processo. Então eu procurei uma advogada. Eu consegui de volta o dinheiro que passei no cartão de crédito, mas do Pix não. Não conseguiu, né? E aí a advogada, ela deu continuidade, né? Entrei com recurso. Na verdade, nem foi um recurso, né? Dei continuidade com a advogada. E a gente está agora na parte da Da pessoa jurídica. Perfeito. E aí eu descobri que, na verdade, ele não era mais o sócio. Eles já tinham feito os 4 CNPJs. E nesse último, ele não era mais o sócio. A sócia era a esposa dele. Então agora eu estou indo para cima da esposa dele, não é mais dele. Perfeito, gente. Esse é o exemplo da... O que acontece muitas vezes? As pessoas, elas criam o objetivo da lei, é lindo, separar patrimônio, mas ninguém cria uma empresa para falir. A ideia da empresa é que ela se desenvolve. Só que algumas pessoas não, elas têm um mau caratismo, elas têm isso. E aí, quando acontece isso, você pode desconsiderar. Então, eu sou aqui a pessoa que tem a pessoa jurídica. Você tira essa pessoa jurídica e você pode ir aqui na pessoa física, em mim. E por que você faz isso? Porque, olha, tem que ter requisitos. Um deles é confusão patrimonial. Ele pediu para depositar no Pix particular. Não foi? Da empresa mesmo. Então tá, beleza. Mas assim, CNPJ da empresa. Mas ali ele conseguiu, vai ser por um outro caso, porque teve ali abuso de autoridade e ele trocou de sócio, porque ele saiu, então ele mascarou. Mas uma das formas que você consegue comprovar na justiça é a confusão patrimonial. O sócio vai lá no caixa da empresa, pega um dinheiro para pagar a escola das crianças, ele vai pegando, então assim, aí a empresa não consegue viver por si só. A empresa vai sempre estar devendo, não consegue pagar. Então, toda vez que você tem uma confusão patrimonial, um desvio da finalidade, uma troca de sócio para fraudar credores, aí você pode desconsiderar. Você tira a pessoa jurídica, como se você abrisse essa cortina. Gente, aqui, ó. Aqui é como se fosse a pessoa jurídica. Você vai abrir e vai chegar no sócio. Se ele não tivesse feito o Pix, se fosse tudo no cartão, ele estaria protegido? Sim. No cartão eu poderia pedir o estorno do valor total por desacordo de serviço. Tanto que eles me devolveram. A parte que eu paguei no cartão, o banco me devolveu. Mas como no Pix ainda não tinha feito aqueles mecanismos de rastreamento do valor, tudo, eu não consegui. Né? Se tivesse já, né, naquela época, provavelmente eles tinham rastreado o valor até a conta do laranja, que pode ter mas chegado. É dificílimo, tá? Né? E aí seria... Gente, difícil. Poderia, né? Eu prefiro pagar sempre coisas assim, tipo, eu vou contratar com alguém, prefiro no cartão. Quem tem limite é ótimo, porque você coloca, parcela tem várias vezes, porque provavelmente não sei se você conseguiu tudo, mas às vezes a justiça não devolve tudo, devolve as parcelas que estão faltando. Eu não sei qual que foi o seu caso, mas assim... Devolveu tudo. Então do teve uma cartão, vantagem. Devolveu tudo. Porque você vai no desacordo, mas você já passou uma parcela, às vezes você não consegue. Então, assim, o bom do cartão é que você consegue, no mínimo, recuperar uma parte. Agora, o Pix é muito difícil. Foi 60% no cartão e 40% no Pix. Porque, na verdade, a financeira ela não sai do prejuízo, né? Ela não vai tirar, por exemplo, cara ali, ela não vai tirar do bolso dela para tirar lá daquela conta. É sempre a outra conta que vai estar. No Pix, não. Abre-se uma Já disputa, foi. Né? Nessa disputa, ele tem que provar que ele está certo, eu tenho que provar que eu estou certo. Mas a vida vai pegar dele e vai dar para você. Gente, se conseguir, mas às vezes não, às vezes ela, assim, às vezes não consegue pegar, porque a pessoa também já deu golpe. O que eles fazem é o seguinte, não sei se vocês sabem, eles jogam no chamado crédito podre, eles jogam no prejuízo e depois eles podem aumentar os juros por causa disso, para cobrir aquele prejuízo. Então eles nunca saem prejudicados. Gente, é o lucro, né? A empresa foi criada para dar lucro, então eles têm que buscar isso, né? Vamos lá. É pessoa física ou jurídica? Banco do Brasil? Vocês? Uma igreja?
Associações religiosas. A Confederação Brasileira de Futebol. De direito privado, inclusive. É jurídica, é uma pessoa jurídica, mas é pública, não é? Alguém, todos vocês têm? Sim. E aqui eu acho que é uma autarquia, não é? E a autarquia é o quê? Administração direta ou indireta? Direta. Hã? Direta. Isso, perfeito. A ONU? Jurídico. De direito público externo, estrangeiro, isso mesmo. Um cavalo? Não é. Não é animal. Não é animal. Ah, não, mas ele é um ser vivo. Né? Gente, aí ela me perguntou, você me perguntar sobre como fica isso. Gente, o direito brasileiro trata os animais como bens. São semoventes, são bens. Existe hoje uma corrente, porque assim, hoje as pessoas trocaram filhos, não sei se é uma crítica, se eu vou fazer, mas as pessoas trocaram filhos por animais, por pets, são os novos filhos, são os novos contextos sociais. O direito civil também vai acompanhando. E hoje tem um movimento no direito civil para tratar isso aqui como uma espécie sui generis, que a gente fala, uma espécie, não é ser humano, mas eles têm um pouco de personalidade. E já existe alguns casos, que, por exemplo, guarda compartilhada. Já tem no direito brasileiro muitos casais que dividem guarda de pet. Já tem muitos casos. Eu conheço um casal de amigos que separaram e eles dividem. Cada semana é com um. Eu não lembro da lei, mas assim, hoje o direito ele começa a tratar, mas assim, os animais ainda são bens. Mas a ideia de uma construção hoje, em razão da mudança dos nossos comportamentos, o direito civil também faz isso, ele acompanha os comportamentos humanos. Em razão dessas mudanças dos nossos comportamentos, hoje ele está protegendo os animais. Então, hoje você pode ter uma guarda compartilhada, hoje, assim, já tem uma proteção contra maus tratos, mas assim, eles começam a ter algum tipo daqueles direitos da personalidade que a gente falou. Eu acho que a ideia no futuro é que eles tenham os mesmos direitos da personalidade que uma pessoa humana. Quando você registra hoje no Pet Log, o cachorro... Tem um nome, né? Tem RG e tudo. É. Ele é ligado ao federal, sabia? Sim. Então, foi agora em abril, ó. Dia 17 de abril foi sancionada uma lei que justamente garante essa coisa da segurança da guarda. Perfeito. Depois eu vou dar uma olhada. Gente, vamos lá falar sobre responsabilidade civil. Quando eu falo de responsabilidade civil, queridos, eu falo sobre o dever de reparar danos. Toda vez que eu vou falar de responsabilidade civil, é reparar dano. Por que eu vou reparar o dano? Porque alguém causou. A lógica é essa. Alguém causou um dano, você vai reparar. E por que a gente tem a responsabilidade civil? Gente, o direito não resolve tudo. Infelizmente, o Código Civil ele vai detalhar todas as situações possíveis, mas o direito não consegue evitar. O direito consegue evitar que alguém bata no carro de alguém? Não vai. O direito não consegue. A vida é isso, a vida acontece. É no cotidiano que as coisas vão acontecendo. Então, o direito ele não consegue evitar. As coisas vão acontecer. Mas toda vez que algo acontecer e ele gerar um prejuízo, o direito ele vai pegar uma ideia de você tem que reparar esse dano, você tem que compensar essa vítima, você precisa, assim, desestimular. Quando a gente vai falar de dano moral, a ideia do dano moral, uma das ideias é você desestimular que a pessoa continue fazendo aquilo. Você teria uma ideia, por exemplo, quem recebe muita ligação de telefonia? Muita gente começou a entrar com processo. E aí, assim, alguns ganhavam 2, 3 mil e as pessoas entravam com o processo. Os juízes começaram a falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos condenar um valor maior para ver se as empresas realmente parem de fazer isso. Então, a ideia do dano moral é você também, quando você dá um dano moral alto, é para que a pessoa não faça mais aquilo, a empresa não faça mais aquilo. Eu vou ter que passar essa parte um pouco mais rápido. Gente, vamos lá sobre responsabilidade civil. Como eu falei para vocês, qual que seria o conceito? Eu preciso guardar alguma coisa sobre responsabilidade civil. Eu vou guardar isso. É a obrigação de reparar um dano causado a outra pessoa. Preciso lembrar alguma coisa. Gente, alguém me perguntou um dia o que é responsabilidade civil. É a obrigação de reparar um dano causado a outra pessoa. Lembrem isso.
qual que são a situação? Um acidente de trânsito, você está saindo ali, você bateu, é um caso de responsabilidade civil, negativação indevida. Muita gente tem o nome no SPC Serasa colocado indevidamente, protestado indevidamente. Eu descobri esses dias que uma transportadora colocou meu nome no SPC, nem sabia. Aí eu fui fazer uma consulta. Gente, eu nunca pedi uma encomenda, eles simplesmente colocaram uma negativação indevida. Tudo isso gera... Ela tem que reparar esse meu dano. Como que ela repara? Tirando. Mas assim, no meu caso, tirar é suficiente, eu também quero um dano moral, por exemplo. Eu quero mais um dinheiro, porque eu acho que eu sofri por isso. Mas assim, você tem que reparar. Quando eu falo que reparar, você tem que tentar reparar esse dano. De algum modo. Erro médico. Como que um médico tenta reparar um erro? Vamos supor que você fez um erro, você esqueceu, deixou uma cicatriz na pessoa. Você tenta fazer uma cirurgia para diminuir aquilo. Primeiro, você tenta sempre reparar esse dano. Ver se você consegue realmente acabar com ele. Mas se não é possível, você tenta minimizar. E se você não pode minimizar, você vai compensar essa pessoa. Aí você faz uma compensação. Seja por dinheiro, seja por algum outro meio. Prejuízos materiais, danos morais. E eu quero que vocês lembrem uma coisa, gente. Nem toda situação gera dano moral ou gera responsabilidade civil. Nem tudo. Tem coisas na vida que são cotidianas. Hoje uma colega perguntou aqui, estava para você que me falou do contrato de nutricionista. Se você, por exemplo, vai no médico, o médico, sim, o seu caso é específico, você fez um contrato, é frequente, mas você está lá um dia no médico, o médico atrasou 1h30 para a consulta. Gente, às vezes causa um dano, às vezes você chegou mais tarde no trabalho, mas geralmente isso não gera uma responsabilidade para o médico. São coisas que acontecem. A gente fala, são os meros aborrecimentos da vida. Entendeu? São coisas que... A vida é isso. Às vezes são coisas pequenas que acontecem. Embora muito também não é assim, né? Muitos fazem só fazer você esperar lá um tempão. Eu troco de médico. Toda vez que alguém atrasa muito assim, tem muito, eu troco. Tá, a gente vai falar um pouco sobre os elementos da responsabilidade civil. Gente, quando eu falo de elementos, são situações... O que eu preciso, quando eu falei para vocês da responsabilidade, o que eu preciso para configurar, ou seja, para caracterizar? Eu estou diante de uma responsabilidade civil. Primeiro é uma conduta. Gente, conduta é um comportamento humano. Seja uma ação, um comportamento de ação, eu movimento essa cadeira, é uma conduta, ou seja uma omissão, eu não estou vendo. Por exemplo, elas estão brigando ali, não estou vendo. É uma omissão. Então, eu preciso, o primeiro elemento é a conduta. Comportamento humano. Vai estar, acho que no outro slide, mas vocês podem pegar. Comportamento humano, por ação ou omissão. Não é só a ação que gera responsabilidade civil. Eu estou no meu carro, dirigindo, bati. É uma ação direta. Gera responsabilidade. Mas a omissão também. Vou dar um exemplo. Vamos tentar ver uma ideia de omissão dentro do trabalho de vocês. Por exemplo, no prédio antigo da Maria Paula. Não cheguei de lá, mas assim, está um prédio antigo. Tem um local lá que, por exemplo, a chefia já sabia que estava todo infiltrado. Você está trabalhando, cai um pedaço do teto na sua cabeça. Se a pessoa conhecia que poderia, já tinha uma infiltração e deixou você ali, foi uma conduta omissa. Então, a omissão também gera uma indenização. Não é só ação concreta, a pessoa ir lá realizar, mas também a omissão. Então, a omissão é você deixar de fazer algo. Dano. Gente, essa conduta, ela tem que gerar um dano. Ela tem que gerar um dano. Se eu encosto em você, e você, tipo, eu encostei aqui, você só encostou, você bateu aqui na parede, voltou, tive uma conduta, te empurrei, mas você foi na parede, voltou, não caiu. Não gerou um dano, não, mas agora eu te empurrei, você caiu, quebrou um dente. Isso gera uma responsabilidade. Por quê? Porque vai ter um dano, você vai ter um dente a menos aí quebrado. Mas se você conseguiu, mas assim, se não tem dano, assim, gente, o dano é essencial. Vocês vão... vou ter que falar isso, mas assim, nem sempre a conduta é essencial, mas assim, dano, tem que ter um dano. Se não tem dano, eu não vou falar de responsabilidade civil. Eu preciso de um dano. E eu preciso de um nexo causal, gente. O que é um nexo causal? É essa junção entre a conduta e o dano. Tem que ter uma linha entre os dois. Eu estou aqui na rua, eu saio aqui na rua, aqui do meu carro, aqui da PGE, eu saio na PGE, eu estou no celular e quando eu vou sair, eu dou uma freada
um cara de bicicleta, ele cai. Ele caiu. Meu Deus, eu falo, meu Deus. Tipo, tem uma conduta, eu estava no celular, de forma, fiz uma freada brusca, ele pode ter caído, machucado alguma coisa, mas assim, ele caiu por conta própria. Ele caiu porque antes ele tinha batido numa pedra, não foi por causa da... Não tem um nexo causal. Não foi a minha conduta que fez ele cair. Antes dele cair, ele caiu. Eu assustei, na verdade, eu assustei já com a queda dele. Porque ele caiu porque ele passou num buraco. Não foi a minha conduta. Então, assim, eu preciso ter esse nexo causal. Então, se você não tem esse nexo de causa, você não tem uma responsabilidade civil também. Tudo bem, gente? Lúcio, isso teria uma relação aproximadamente você dirigindo e aí você freia bruscamente. O carro que está atrás de você bate. Minha responsabilidade. Tem gente que fala que bater atrás é responsabilidade sempre do outro. Não é, gente. Se você faz uma conduta, se você faz uma freada brusca, é óbvio que quem está atrás tem que ter uma distância tal. Mas assim, se você faz uma freada desnecessária, você que responde. Tem isso que a gente tem que ver. Querido, você consegue que eu me molhei todo, por favor? Obrigado. Gente, então assim, a conduta. Alguém fez algo, o dano. Isso causou dano. A gente tem, quando você vai ver se tem responsabilidade, faça essas 3 perguntas. Obrigado, meu bem. Alguém fez algo? Fez, sim. Essa ação ou essa omissão causou algum dano? Sim. Então a gente segue. Esse dano tem uma ligação entre essa conduta e esse dano? Sim. Estamos diante de uma responsabilidade civil. Se eu não tenho essa, se essas perguntas forem negativas, nós não temos responsabilidade civil. Tudo bem? Perfeito. Proteção do Estado, você fala? Não, tutela de urgência. Ou não? A tutela de urgência, você precisa de um perigo iminente. Tem que ter além da probabilidade do direito, tem que ter um perigo da demora. Se você sofreu um dano permanente. Isso é um perigo evidente. As pessoas estão sem casa lá. É um perigo, pode. Mas quando já é algo que está consolidado, você não tem como pedir a tutela. A tutela ela tem que ter além da probabilidade, que é o seu direito, que foi a conduta, o dano, tudo, a responsabilidade civil, ela tem que ter o perigo da demora. Se eu demorar muito, porque o que é tutela? Do caso do remédio. Porque a tutela, o que é tutela? Gente, antecipar. Na próxima aula vocês vão entender isso. Tutela é antecipo. Eu tenho o direito, mas o juiz, em vez de deixar o direito lá no final do processo, que pode ser 2 anos, ele te dá agora. Eu entrei agora, ele te dá esse direito. Então, ele antecipa. Só que, para antecipar, eu preciso, no mínimo, ter certeza que você tem o direito e que, se eu não te dar esse direito, você vai ter um dano irreversível. Mas eu acho que na próxima aula vocês vão tratar isso com mais atenção. Gente, aqui vai falar sobre os elementos que eu já falei para vocês, comportamento humano. O que é uma conduta? Avancei o sinal, é uma conduta, uma ação direta. Eu publiquei fake news, é uma conduta. Deixei de fazer manutenção. Cara, você tem um prédio. Se você deixa de fazer manutenção, é uma omissão. Se lá cai e machuca alguém, você responde por omissão. Então, assim, tem essas questões. Não é só... Lembram sempre, tem que lembrar sempre isso. Gente, a conduta, ela não é só ação. A omissão também gera responsabilidade. O segundo elemento que eu já falei para você seria o dano. O dano tem um conceito. Gente, se eu precisar falar o que é dano, é um prejuízo. Você teve um prejuízo. Dano é prejuízo. Que você recebeu, que você causou a alguém. Gente, dano é prejuízo. É simples. Aí ele pode ser o quê? Material. O que é um dano material? Matéria, realmente, gente. Você pagou uma passagem aérea, R$700, para ir para João Pessoa. A companhia simplesmente cancelou o voo e você vai pegar esse dinheiro de volta. Recuperar esse dinheiro é o dano material. Dano material é algo concreto, é alguma coisa que você fez. Tipo assim, o dinheiro é o dano material. Agora, sim, perdi, era uma viagem de lua de mel. Gente, era uma viagem de lua de mel que você perdeu com tudo o hotel. Tipo assim, a passagem, o hotel, os passeios, tudo é dano material.
O dano moral era minha viagem de lua de mel. Você casou, você vai para um... É um dano moral, isso te abala. Você imagina, você tem uma viagem de lua de mel, a companhia simplesmente cancela o seu voo. Ela vai ter que te ressarcir. Aqui tem outros casos também, por exemplo, de pessoas em casamento. Eu já vi alguns casos que o fotógrafo não vai, ou que o fotógrafo não apresenta nunca as fotos. Então, isso te abala. O dano moral é um abalo psíquico, é um abalo mental. Eu estou abalado. O que acontece muito hoje, que qualquer um, por exemplo, a gente fala que a gente tem uma indústria do dano moral. Todo mundo está abalado por qualquer coisa. E assim, isso faz com que o dano moral seja o valor diminuto. Eu, por exemplo, fiquei 30 dias sem internet aqui quando eu cheguei em São Paulo. Cara, tipo, eu tendo que trabalhar, tive que 30 dias presencialmente. Eu entrei com uma ação. Cobrei da empresa 30 dias de Uber, juntei todos os recibos que eu fui 30 dias na procuradoria. Me pagaram os 30 dias. E o dano moral, falei, olha, isso me abalou. Me abalou, ficar 1 hora no trânsito para ir, 1 para voltar, me abalou. Ganhei também um dano moral. Será que eu tô aí no... gente, fica 1 hora aí para voltar, uma bala. Eu poderia estar em casa, deitado, eram 2 horas de sono. Gente, dano estético. O que é um dano estético? No seu corpo, gente. Um erro médico que deixa uma cicatriz, um acidente de moto, que às vezes alguém bateu em você, fica uma cicatriz, você perde um braço, uma perna. Aqui, ó, uma cicatriz eterna, você perde um braço, uma perna. Professor, voltando ao assunto de deslocamento, a greve do metrô, cabe alguma coisa para os cidadãos ou não? É que a greve é um direito das pessoas. Se ela for lícita, é um direito de quem está. Mas o Estado pode, de algum modo... Hoje o Ministério Público Pode. aumenta-se o... Gente, Adri, eu vou ter que dar uma corridinha, tá? Desculpa. Gente, a perda de uma chance. O que é perda de uma chance? Também gera... um exemplo seguinte. Eu tenho um concurso público... eu comprei uma passagem para fazer um concurso público em Recife. A companhia cancelou. Pode ser que, gente, eu poderia ter passado nesse concurso, eu não consegui chegar a tempo, porque a companhia cancelou. A perda de uma chance é algo que você poderia concretizar. Gente, um caso bem engraçado desse aqui é o caso do Show do Milhão. Esse caso surgiu, inclusive, no Show do Milhão. Eu acho que a última pergunta do Milhão, que eu não lembro qual é, depois eu posso pesquisar, a resposta era dúbia. Então, o cara, ele não respondeu, ele parou. Então ele recebeu 500 mil. Só que quando ele chegou em casa, ele falou, mas espera aí, tem 2 respostas. A resposta não é essa, não está completa. Se alguém conseguir depois pesquisar, a gente comentar, mas assim, é o caso do Show do Milhão. E aí o juiz falou, realmente. Só que é o seguinte, se a resposta tivesse, você iria acertar? É uma incerteza, ninguém sabe se ia acertar ou não. Mas era 50... Mas era uma... Eu acho que lá eram 4... Show do Milhões eram 4 alternativas, né? O que o juiz fez? Ele pegou 500 mil, dividiu em 4 e falou que ele tinha aí deu 125 mil para ele. Isso é a perda de uma chance, é uma possibilidade. Está dentro também desse elemento do dano aqui. O nexo causal, como eu falei para vocês, o que é? O motorista bêbado, que está lá um acidente e ele causa lesão. Meu Deus, vamos ter que... Não vou poder falar, não vai ter como, desculpa. Também não vou ter como falar. Ainda tem 5, 10, 15, você tem 20 minutos ainda. Tenho 20? Então tá. Eu vou pular essa parte, qualquer coisa eu volto. Gente, algumas situações podem excluir a responsabilidade. O que é? Eu não vou responder nesse caso. Não tem o direito de indenizar a pessoa ou reparar ela. Quais são esses casos? Gente, estado de perigo. Estado de perigo, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do lesado. Aqui, vamos falar, eu coloquei lesado, mas terceiro, culpa exclusiva do terceiro, fato de terceiro e legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal. Algumas situações aqui, gente, vocês podem se deparar no dia a dia de vocês. Por exemplo, estrito regular de um direito. Ou, na verdade, estrito cumprimento de um dever legal. Vocês são servidores públicos. Muitas vezes vocês podem também alegar alguma responsabilidade de vocês. Vocês poderiam alegar, falar, olha, eu só fiz aquilo porque eu estava cumprindo a minha função como servidor. Então, assim,
o seu cumprimento estrito do seu dever legal exclui a responsabilidade. Se você está cumprindo exatamente o que está na lei, o que está na norma, essa é uma forma de você não responder. Você exclui ela. Vamos voltar. Estado de perigo. Estado de perigo, gente, eu não sei se vocês lembram, antes era muito comum cheque calção em hospital. Você chegava lá, se você não internava, se você não deixava um cheque. Então, assim, o que a pessoa ela faz? A empresa. Ela, num estado seu de perigo, de vulnerabilidade, ela te faz... ela te obriga a fazer algo e muitas vezes excessivo. Você tinha que dar um cheque de 50 mil para ser internado. Você está entre a vida e a morte. Você vai dar um cheque de 50 mil? Você vai dar. Só que esse tipo de... Essa conduta, ela pode excluir a responsabilidade. Qual a responsabilidade? A sua de pagar. Mas não pagar totalmente. Vai ter que pagar uma parte, não exclui tudo. Com esse processo, acho que até hoje, já faz uns 10 anos, acho que ainda está rolando o processo. Seria o Ibanez cobrando ela desse valor. Ela não vou pagar, não tem como. Aí, na defesa dela, ela utiliza isso. Ela pode excluir uma parte da responsabilidade dela porque ela estava em estado de perigo. Provavelmente ela alegou isso. Assim, é óbvio que o auxílio libanês foi muito caro, mas mesmo assim, mesmo tirando o que estava muito caro, ainda lá continua, né? Então, provavelmente, que ainda está com esse processo. Gente, o caso fortuito ou força maior. Aqui tem até uma diferenciação, mas não vou tratar isso. Mas o que é isso? É uma enchente, é uma chuva. O que acontece? Eu fiquei sem luz esses dias. A árvore que estava do lado de casa quebrou um galho e... Gente, mas assim, porque caiu um raio na árvore. A companhia vai ser responsabilizada nesse caso? Não, foi um raio, é algo natural. Da natureza. Não tem como, isso não tem como prever. Talvez, se ela não tivesse podado a árvore, eu poderia querer alegar isso. Mas eu falei, cara, foi um raio, eu vi o raio. Mesmo tendo para-raio na região, um raio caiu na árvore. Acontece, então também exclui a responsabilidade. São coisas da vida. A culpa exclusiva do lesado. Gente, eu estou dirigindo um carro. Estou lá. Alguém vai e pula em cima do meu carro. Eu atropelo essa pessoa. Gente, eu não tenho como prever o que a pessoa vai fazer. O motorista de ônibus está lá, muita gente se joga na frente do ônibus. Não tem como. Isso exclui a responsabilidade. Não tem responsabilidade nesse caso. Eu não vou ter como ter uma responsabilidade, porque foi culpa dele. Foi uma escolha dele. O fato de terceiro. Gente, eu estou dentro de um Uber. Estou lá, eu e o Uber. Alguém joga uma pedra. Eu vou responsabilizar o motorista? A Uber, alguém poderia falar que até daria para responsabilizar a Uber, quem gosta assim dessa indústria do dano moral, até daria. Mas assim, gente, é uma terceira pessoa. Colegas, é uma terceira pessoa que fez isso. É um fato de terceiro. O fato de terceiro, ele exclui a responsabilidade daqui, mas o terceiro tem que responder, tá? Isso não foge o terceiro de responder. Mas o motorista e a Uber estão eles vão excluir a responsabilidade deles. Mas o terceiro não. Se você identificar o terceiro, pode seguir. Gente, legítima defesa. Foi assim, nunca façam isso, gente. Legítima defesa é reagir a um assalto. Aqui em São Paulo, isso aqui nem deve, porque assim, muita gente tem, o pessoal mata assim. Mas assim, se você reagir a um assalto, a pessoa reagiu a um assalto, infelizmente matei uma pessoa também, você vai ter que pagar uma pensão para essa família? Você vai ter que... Não. É uma legítima defesa da sua pessoa. O policial ele prendeu um suspeito dentro do dever legal dele, estritamente no dever legal, não teve nenhum abuso. Gente, não tem. Igual, por exemplo, prisão... Agora eu não lembro se é preventiva. É preventiva? Preventiva, que acho que é até 10 dias. Se o cara... É temporária? Obrigado, ótimo. Penal sou horrível. Por isso que eu nunca fiz concurso para nada da área de penal. Acho que é 10 dias? Coloquei, a pessoa ficou apreendida por 10 dias. Gente, uma decisão judicial fundamentada. No final, ela foi inocentada. Isso vai gerar? Não, é um procedimento, é um estrito dever legal do juiz dentro do procedimento. Se não teve abuso, não tem responsabilidade. É isso que eu falei para vocês. Estrito cumprimento do dever legal. Isso aqui pode acontecer com vocês. Mas assim, cara, se você está cumprindo o seu dever, estritamente da ordem, você não vai ser responsabilizado.
A gente também não pode cumprir ordem ilegal, tá, gente? Não é porque se um chefe me deu uma ordem que é legal, aí o cumprimento de ordem legal, que você manifestamente legal, aí você responde. Você chega lá e fala, dá um tapa na cara da sua colega lá que tá falando muito alto, você não vai dar um tapa na cara dela, né? É ilegal, gente, dá até um pá, entendeu? Tipo assim, o que é uma questão ilegal? Não tem como. Olha a ordem que alguém te dá. Você vai fazer? Você vai cumprir? Não. Se um chefe te cumprir e falava, ó, vai lá, coloca um selo extra lá, ou faz uma assinatura, assina um documento pretérito com data anterior, você não vai fazer isso. Isso gera responsabilidade mesmo que seja do seu chefe, vai gerar do seu chefe e de você. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Toda ordem ilegal a gente não cumpre, você cumpre ordem legal. Toda ordem legal não é para ser cumprida, porque ordem ilegal não vai excluir responsabilidade não, tá? Ainda mais se você sabe que é ordem legal. Melhor perder o cargo, né? Responsabilidade civil do Estado. Gente, vamos ter que falar bem rápido. O Estado pode ser condenado a indenizar alguém? Sim. Perfeito, o Estado pode. Ele pode e deve, toda vez que... E por que o Estado indeniza alguém? Primeiro, porque caracteriza aqueles elementos da responsabilidade. Mas assim, você anda, tem buraco na rua, você está com um buraco, você pegou uma cratera na rua, você pegou o seu carro, furou o pneu do seu carro. O Estado tem o dever. O dever dele era ter uma rua, ter a manutenção. Então, se tem um buraco, você precisa. Erro hospitalar. Você está dentro de um hospital estadual e lá acontece um erro. Você vai entrar contra o Estado, gente. Você entra contra o Estado. É o Estado que vai responder pelo erro daquele servidor dele. Depois a gente vai até falar, eu vou até falar no final para vocês rapidão, da ação regressiva. Qualquer um, nunca vai acontecer isso com vocês, mas se qualquer um cometer alguma responsabilidade civil em nome do Estado, quem responde é o Estado. Depois que o processo é julgado, aí que o Estado vem para cobrar de vocês. Mas a regra é que você entra contra o Estado. Teve um erro no hospital. Gente, responsabilidade do Estado. Depois, o Estado que cobra do médico. Uma bala perdida em uma operação. É triste, mas acontece. Acontece, são coisas, mas assim, o Estado também responde nesses casos. Principalmente quando tem uma imprudência em perito, ou, na verdade, tem uma negligência, ou faz uma operação num dia de grande... em um horário inadequado, quando tem muitas pessoas. Então, assim, tem uma responsabilidade do Estado. Uma queda de uma árvore. Quando eu falo isso, é até ruim falar, porque eu sou procurador do Estado, eu defendo, mas assim, pode, gente. Se o Estado não tem um cuidado, isso pode gerar responsabilidade. Inclusive, é uma questão nossa. Toda e qualquer conduta que você faz, você tem que ter o máximo de cuidado possível, porque pode gerar uma responsabilidade estatal. Nesse caso, por exemplo, a gente fala em responsabilidade civil, quando fala Estado, seria tanto do Estado de São Paulo, e da Prefeitura, né? Isso. Toda vez que eu falo Estado aqui, eu falo Estado, leia Estado, Estado, município, União, autarquias. O Detran, por exemplo, gente, o Detran faz. O Detran tem... Servidor do Detran... Assim, eu não sei se é verdade, me falaram assim que aqui tem muito venda de carteira em São Paulo. Não sei, mas me falaram. Eu vi, eu não sei se isso existe, mas... Não, que bom. Assim, mas alguém me disse isso, nunca confirmei, nem eu acredito que nem seja verdade realmente. Mas assim, por exemplo, um servidor que eventualmente pega dinheiro de alguém para passar. Ele cometeu um dano, ele vai ser responsabilizado, gente. Tem uma responsabilidade civil. O Estado causou um dano. Vamos seguir aqui para mim. Será que eu pulo esse? Tá, gente, eu queria explicar para vocês um pouco dessa teoria. Quando eu falo eu pulei uma parte do que é responsabilidade subjetiva e objetiva. Se um dia vocês tiverem curiosidade, vocês tentem ver isso. Mas o Estado, ele responde, em tese, de forma objetiva. O Caio deve ter falado isso com vocês quando ele falou da responsabilidade do direito constitucional, que o Estado, ele responde de forma objetiva, seria de que forma? Independente dessa conduta, toda vez que você tem uma atuação... o Estado ele tem atuação geral. Policiamento, saúde, educação. Então, gerir o Estado tem alguns riscos inerentes. Então, em razão desses riscos, toda vez que tem uma atuação estatal e essa atuação ela causa dano,
é possível de indenização. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente vai falar de duas teorias. Isso aqui não vai cair, não, tá, gente? Isso aqui não vai estar na provinha de vocês, não, só para curiosidade. A gente tem uma teoria do risco administrativo, que você... porque a regra é que quando é o Estado, você tem que comprovar o dano que foi o Estado. Então, assim, esse nexo de causalidade, o Estado que vai tendo que afastar tudo isso, porque se você causou um dano e é do Estado, por exemplo, um buraco, tá lá. Você passou no buraco e furou seu pneu. Era dever do município. Então, assim, ele que tem que provar que existia uma sinalização anterior. Ele que vai ter que provar que estava numa área fechada. Porque, gente, você sofreu dano. O Estado que prove que tinha, por exemplo, tem muitos... Eu acho que muita gente batia naqueles negócios de concreto. Em final de... Quando tem... Não sei se aqui o pessoal faz, mas lá em Mato Grosso o pessoal batia muito aqueles negócios de concreto na rodovia Murete. Gente, aquilo ali... destruir os carros. Só que, às vezes, não estava sinalizado, chegava no final, era duas vias, tornava em uma, mas sem sinalização alguma. O Estado responde, porque, a partir de uma atuação estatal, causou um dano ao cidadão, à pessoa. Então, o Estado tem que indenizar. Só que, quando eu falo da teoria do risco administrativo, gente, vocês lembram aquelas que eu falei, aquelas excludentes de responsabilidade? É possível aqui. O Estado pode alegar. O Estado também pode alegar aquilo. Falar, olha, tudo bem, é uma atuação estatal minha. Mas eu, naquele buraco, ele vai demonstrar foto. Fala, olha, a 1 quilômetro eu estou lá identificando. Cuidado, homens na pista, buraco à vista, pista única. Nesse caso, a conduta, mesmo que cause um dano, a culpa foi do motorista. Ele que não observou as regras de trânsito. Então, não vai ter um dano do Estado. Não vai ter, na verdade, uma responsabilidade do Estado. Quando eu falo de teoria do risco administrativo. Toda vez que eu falo de teoria do risco administrativo, aceita excludente. Mas existe uma teoria no direito... Isso aqui é de direito administrativo, mas eu tive que falar com vocês agora para a gente entender um pouco. Que é a teoria do risco integral. O Estado ele vai responder sempre, com ou sem culpa. Causou dano, ele vai... É o caso, por exemplo, no Brasil, quando teve aquele acidente lá das duas torres gêmeas nos Estados Unidos, o Brasil foi obrigado a criar uma lei. Qualquer ataque terrorista no Brasil, o Estado responde em aeronaves. Qualquer atentado. Você pode entrar contra o Estado. O Estado ele é um segurador universal. Ele garante para qualquer pessoa. Gente, aqui não tem excludente alguma. Não tem excludente alguma. Para entender um pouco melhor, por exemplo, dano nuclear. Aqui no Brasil tem o caso do Césio 137, um caso famoso. Como funciona, por exemplo, se vocês entenderem o que é quando eu falo que sempre que tiver um dano nuclear, o Estado sempre vai responder. Aí você pode me falar o seguinte, mas tá lá, tá uma zona toda fechada. Tá lá, dano nuclear, alguma coisa, eu vou lá e pulo. Não, vou pular, vou atravessar, quero ir lá ver. Fui contaminado. O Estado vai responder? Vai. Porque esse tipo é um risco integral. O Estado ele tem um dever universal. Toda vez que eu falar aqui, assim, gente, tem alguns casos, são poucos. Caso terrorista, dano nuclear, independentemente, o Estado vai responder. Tinha um outro exemplo disso aqui, sabe qual que é? Mas hoje não existe mais. DPVAT. DPVAT, você poderia ter sofrido um acidente, você que foi o causador, você causou o acidente, você matou a pessoa, você machucou, você recebia, o outro recebia, todo mundo recebia. O DPVAT é um outro exemplo. Quando eu falo para você de risco integral, por algumas situações, o Estado responde independente da culpa de terceiro, de qualquer coisa. Eu posso ser o culpado. Aquelas excludentes que eu falei para vocês, toda vez que eu falar de teoria do risco integral, não se aplica. Eu sei que um pouco, talvez assim, só tenta lembrar. Um dia, se eu precisar lembrar de alguma coisa, risco integral, a questão do nuclear. O Estado pode fechar. O que o Estado teria que fazer? Ele tem que colocar policiamento para ninguém conseguir entrar. Para ninguém conseguir entrar. Mas uma vez que a pessoa ela desobedeceu, desacatou a ordem... Nesse caso, não. Porque o risco é integral. O Estado tem que ter um olhar único, especial para esse caso. A pandemia também entra nesse risco? Integral? Por exemplo, de lá as regras. Não, nesse caso não. A pandemia, eu não vejo na pandemia essa situação.
Vou pular, gente. A gente já conversou um pouco sobre isso. Acho que já estou no horário. Vamos lá. Tem indenização ou não? Voo atrasado. Sim. Traição. Não. Sim. Depende, na verdade, né? Gente, é que a gente não trabalhou muito isso, mas um dos deveres do casamento é a fidelidade. E se você foi traído, às vezes tem um abalo moral, não tem? Gera, não sei, tem gente que gosta de traição, não sei, mas assim, gera um dano moral. Aqui dá, tá? Nós também trair, também não tem como, né? Vai sair traindo por aí agora e vai, claro, ter uma indenização. Um pix errado. Aí sim, indenização. Gera também, tá, gente? Hoje tá gerando indenização. A internet que cai. Eu fiquei 30 dias. Gente, caiu a internet uns minutinhos, não vai ter problema, né? Só se você conseguir provar que você tinha uma reunião única na vida que você perdeu. É aquele Não é a pessoal. única chance, né? Gente, mas eu vou falar uma coisa engraçada pra vocês. Eu moro em Perdizes. E Perdizes, muitas vezes, tá sem luz. Não sei o que acontece naquele bairro. Várias vezes tá sem luz. Eu tava lá em casa. Eu falei, era um concurso de promoção nosso para concorrer. Entrei na reunião, beleza. 3 minutos antes, porque no nosso concurso, eles te chamam 3 vezes, você fala ou não. Gente, 3 minutos antes, teve um raio, não sei o que foi lá, alguma coisa lá numa árvore, caiu minha internet. Gente, só que assim, caiu minha internet, coisa de 15 minutos, que foi o tempo de... Tipo, porque assim, como caiu, teve alguma questão de algum lugar, caiu, quando cai, desliga a internet automático, lá em casa não tem nada que segura, então desliga, a internet vai ligar para voltar. No tempo que voltou, já tinha passado a minha vez. Então, assim, olha um caso que pode gerar internet, ela fez eu perder uma oportunidade, poderia ser uma perda de uma chance de eu estar num outro lugar. Então, assim, todas as situações das indenizações também tem que ter uma análise caso a caso, porque às vezes é um ponto muito específico. Mas para mim, naquele dia, foi uma questão. Mas, cara, eu estou lá vendo na internet, um vídeo no TikTok, caiu a internet 15 minutos. Tem prejuízo? Não tem prejuízo algum. A negativação indevida tem, isso aqui é pacífico, tá? Não tem. Do mercado tem responsabilidade, sim, se eles deixou. Agora sim, agora a questão é a seguinte, tá lá, tá bem dito lá, piso molhado, a pessoa circulou todinha, eu vou lá e passo no meio. Aí você quer cair também, né, gente? Aí